Muito boa tarde a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores de Jesus recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Muito bem. Hoje nós vamos, nessa data comemorativa, agradecemos muito o coral, faz uma vibração maravilhosa, a música, não é? E nós vamos falar a respeito da criança e a reencarnação. Todos nós sabemos que a reencarnação, ela é o maior mecanismo evolutivo que existe. Através da reencarnação, nós forjamos o nosso espírito, nós despertamos aos poucos, porque todos os processos educativos do espírito humano acontecem muito gradativamente. E deve ser assim, para que não pule etapas de aprendizado, não pule etapas de assimilação, de aperfeiçoamento do ser. Nós sabemos que a reencarnação preenche os vazios existenciais do espírito. Também faz com que se aprimore as nossas convivências, nos recupera psiquicamente e até de existência em existência, até fisicamente. Então a reencarnação, ela é realmente uma realidade evolutiva que nós devemos olhar com bastante cuidado, não é? Porque a reencarnação, ela tem a propriedade de transformar o espírito, tem a propriedade de fazer com que o espírito possa realmente despertar. Porque nós vemos que hoje na humanidade, a humanidade está como que num sono profundo, espiritualmente falando. A humanidade dorme, ela não despertou ainda para a realidade do espírito em sua grande parcela. E quando nós vemos isto, lembramos de Jesus falando a respeito do reino dos céus. O reino dos céus, ele não está nas paredes estreitas dos templos. O reino dos céus não está nem nas religiões, está em nossos corações. E está nas esferas superiores da existência, onde existem espíritos que já encontraram o reino dos céus em si, e encontraram, vamos dizer assim, a verdadeira vida, a vida que é a água que mitiga a sede para sempre, e o pão que sacia eternamente. Esta é a verdadeira existência. Seria como se a nossa existência individual fosse um copo d'água, e o reino dos céus, o grande mar. É o destino de todos nós. Mas para que despertemos para esta realidade que já está em nós, só que adormecida por nossa imperfeição, por nossa imaturidade espiritual, à medida que o ser vai se despertando, vai evoluindo, vai colocando de lado sentimentos torpes, equívocos, sistemas imperfeitos, ele vai se libertando do seu ego, ele começa então a despertar para a realidade espiritual. E isso só é possível através da reencarnação. Evidentemente, quando o Espiritismo estuda a reencarnação, ela estuda em um conjunto de leis do próprio Criador, que são leis universais, lei de causa e efeito, não é? A justiça divina é perfeita, é de um amor infinito, não é? Então a reencarnação tem essas particularidades de olhar o ser como um todo, não somente a vida que ele está levando no momento. Aliás, os espíritos superiores, quando eles nos olham como um todo. Eles observam o nosso passado, sabem a razão dos nossas angústias e sofrimentos do presente, mas sabem também o potencial imenso que nós temos a ser desenvolvido. Então, eles acreditam em nós, eles esperam nosso despertamento, esperam a nossa razão, para que um dia nós possamos também, junto a eles, enxergarmos esse chamado reino dos céus. Mas podemos observar com isso que os nossos passos,
As nossas condutas, todas elas são fundamentais para a nossa ventura ou a nossa derrocada. O nosso presente é o resultado do nosso passado. E o nosso futuro será por nós semeado hoje. Hoje, na atual existência, nós estamos formando a próxima existência. Estamos realmente fazendo com que ela se molde àquilo que nós conceituamos ser a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não é superficial, não está nos bens materiais, não está na vida imediata. A verdadeira felicidade é aquela alegria interior que o espírito traz por servir. Chega uma hora que o espírito deixa de lado os seus interesses imediatistas e a sua maior alegria será servir. A maior felicidade realmente é sempre de quem serve. E como o Espiritismo estuda realmente a reencarnação com bastante seriedade, nós observamos que as pessoas, de um modo geral, elas já têm uma certa noção de que eles não vieram só nesta vida. Claro que tem pessoas que não acreditam, tem pessoas materialistas, tem pessoas que rejeitam por uma questão de dogma religioso, não é? Aprenderam desde criança isso e levam por uma vida inteira. Mas, de uma maneira geral, as pessoas têm uma certa intuição de que hoje eles estão resgatando questões do passado. Existem algumas fantasias também que se faz sobre a reencarnação, não é? Tem muitos reis, muitos faraós reencarnados, não é? Não tem nem tanta pirâmide para tanto faraó, não é? Pois é, mas você sabe que existem muitas, a reencarnação é uma maravilha, porque ela preenche os nossos vazios. Ela nos coloca, muitas vezes, no polo oposto daquilo que fizemos de uma maneira imperfeita. Ela aprimora, ela conserta nossos sentimentos. Esta é a finalidade da reencarnação. Então, Jesus falava no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a estrutura da palestra, que diz assim: aquele que necessitar encontrar o reino dos céus, é necessário renascer de novo. O que é do espírito é do espírito, o que é do corpo é do corpo. E baseado nisso, nós vamos, seguindo o tema do simpósio, falar a respeito das crianças. Todos nós sabemos que as crianças são adultos reencarnados, certo? São adultos que têm que passar por aquele momento de transformação, de readaptação, de poderem se fixar, inclusive mentalmente, no mundo novo, na existência que eles estão vivendo no momento, não é? E até os 7 anos de idade, a criança é muito ligada ainda à existência espiritual e muito ligada também às outras existências. Então, vamos dizer assim, que o perispírito, quando ele está, depois dos 7 anos, ele está com todas as funções na encarnação presente. Perispírito, o corpo do espírito. Quando nós estamos na existência espiritual, chega o momento do final do ciclo, porque a vida é feita de ciclos, né? Aqui na Terra tem ciclos e na vida espiritual também tem ciclos. Quando estamos ainda naquele processo de erraticidade, indo e vindo da vida espiritual para cá, chega um momento que nós vamos reencarnar. Nós adultos, lá na vida espiritual, adultos também. Chega uma hora, vamos reencarnar. Começa o processo de redução perispiritual, de perda de densidade, auxiliado por equipes espirituais especializadas na reencarnação, que fazem com que esse processo se desenrole muito mais facilmente. Mas não é só isso. Existe um planejamento antes de reencarnarmos. Existe uma programação. Não reencarnamos ao léu, não reencarnamos sem esse planejamento, porque eles querem que a pessoa reencarnada, que já está seriamente limitada
Nós encarnados, nós temos muitas limitações perto do espírito. Por exemplo, a pessoa que já atingiu uma idade madura pode ter muitas ideias, pode ter muitos planos e o corpo físico não deixa mais. Com todos nós acontece isso. Pode acontecer também, por exemplo, nós temos muitas limitações em nossa memória, em nossas percepções, em nossa visão, em nossa locomoção. Sem contar essas limitações, os espíritos amigos que dirigem a reencarnação fazem com que a história do espírito venha à tona na sua outra existência, mas de uma maneira que demonstra a justiça de Deus, juntamente com a sua imensa misericórdia. Nós pagamos as nossas dívidas gradativamente, à medida das nossas forças. Porque se não conseguirmos pagar em uma única existência, pagaremos em outras existências. Porque cada existência é como se fosse um estágio de aprimoramento. Então, eles fazem o possível para que a reencarnação dure o tempo preciso, para que tudo dê certo, para que tudo ocorra da maneira correta. E deve ser assim. Acontece que muitas pessoas assim mesmo falham na sua reencarnação, não é? Se deixam levar pelo orgulho, se deixam levar pelo egoísmo, se deixam levar por vários fatores que fazem com que esses planos não sejam cumpridos 100%, sejam bastante reduzidos em sua execução. Não é? Mas todos nós estamos amparados em nossas reencarnações. Por isso não devemos nos sentir sós. Tudo aquilo que nós temos na existência, podemos suportar, porque está dentro das nossas limitações. A parte disso, Deus ainda nos facultou a possibilidade de nos vincularmos à espiritualidade amiga através da prece. Nós podemos fazer uma prece para nos fortalecer na caminhada evolutiva. Olha que beleza, que maravilha, não é? E a criança, que é aquele adulto reencarnado, quando ele começa o processo de redução, o perispírito se vincula ao fluido vital do óvulo fecundado. E no processo de transformação celular, de multiplicação celular, a prófase, metáfase, telófase, aquelas multiplicações celulares, o perispírito vai transferindo informações do ser que pré-existia. Então, a partir de uma única célula, ele se transforma no corpo adulto em 80 trilhões de células especializadas. Esta é a reencarnação. Então, vamos entender assim. O ser reencarna, começa lá no ventre materno a sentir a vibração da mãe, sentir a vibração dos familiares, sente as vibrações do ambiente em que vai reencarnar, e quando reencarna aquele serzinho lindo, ele se reencarna com as suas provas na bagagem. Nós não devemos nos iludir que isso não acontece. Ele se reencarna com provas, que são provas escolhidas por ele, em seu gênero, dizem os espíritos, ou com provas impostas, quando ele não tem o discernimento necessário na vida espiritual, ou com expiações advindas do passado. Então, aquele serzinho que vai se desenvolver, que está sob a tutela de espíritos que aceitaram a sua reencarnação, que estão ali com a função de encaminhá-lo na existência, tem ali um ser que é um adulto reencarnado, que traz também em sua bagagem algumas responsabilidades, mas também traz as suas conquistas. Se esse espírito fez conquistas no passado, conquistas de ordem moral e espiritual, isso se reflete também em sua nova existência. Irá se refletir em sua nova existência. E aí tem um item nesse capítulo que é assim: a reencarnação, e eu diria mais, também a imortalidade, está lá no Livro dos Espíritos, não rompe os laços familiares.
Pelo contrário, fortalece-os. O que quer dizer? Quer dizer que aqueles que se amam nunca se separam. Agora, lá também diz uma advertência. Existem espíritos que não têm vínculo com a família que reencarnam. Estes pegam outros caminhos e a família continua. Então, nós podemos entender assim, que essa questão de vínculo familiar está diretamente ligada a algo que o Espiritismo estuda também muito profundamente, que é simpatias e antipatias espirituais. Que são simpatias e antipatias espirituais. Mas essa palavra simpatia é muito profunda. Não é aquela simpatia, que simpático que ele é, não. É simpatia vinculada à afinidade. Vamos imaginar a afinidade. Essa afinidade não surge de uma hora para outra. Essa afinidade, ela é conquistada com as convivências. E é realmente executada com as convivências. Aquela convivência pode ter sido, no passado, uma convivência dificultosa, e as experiências reencarnatórias fizeram com que esses espíritos possam ser simpáticos entre si, agradecidos um ao outro, ter resolvido muitas questões importantes, não é? E naquele momento de uma nova reencarnação, são espíritos simpáticos entre si. Então, quando nós pensamos assim, vamos entender. A família, ela é um mini laboratório. É uma célula de um todo. E ela é formada por espíritos comprometidos entre si, que estão juntos ali, trocando experiências. Existe na família espíritos que estão reencarnados a primeira vez no seio familiar. Tem espíritos que são estranhos a todos, e tem muitos espíritos que já conhecem, já têm aquela simpatia. Então, nós temos, quando falamos de vínculos familiares, não são os vínculos familiares carnais, são os vínculos espirituais, familiares espirituais. A família espiritual. Não é? Então, vamos dizer assim, aquele serzinho lá, ele traz muitas informações nele, certo? Mas pode ser a primeira vez que ele está junto com aquela família. Ele pode ser um espírito que traz muitas conquistas e a família toda desajustada. Pode acontecer. Como pode acontecer ao contrário também, ele desajustado e a família pode ser uma família que possa colocá-lo no prumo certo. Não é? Então, é uma questão muito ampla, vocês estão percebendo que são muito amplas. É uma questão muito ampla. Antipatias espirituais ou desafinidades espirituais vêm da falta do perdão, vêm do orgulho não trabalhado, dos sentimentos não trabalhados deste espírito. Então, após os 7 anos, quando o espírito da criança começa a sua verdadeira personalidade do espírito que ela é, ali que você vai ver realmente as suas tendências e cabe aos tutores, que são espíritos responsáveis por alguns anos por aquela reencarnação, colocá-lo de novo na maneira certa. Então, disciplinar os filhos é uma grande demonstração de amor. Uma grande demonstração de amor. Com carinho, não é? Mas na hora de falar da maneira correta. É uma grande caridade aquele espírito recebido sob sua tutela, você levar a este espírito valores reais da existência. Porque nós vivemos em um mundo, por exemplo, hoje em dia foi comentado, nosso irmão Euclides comentou, nós vivemos em um mundo que está passando por um momento espiritualmente histórico, momento de transição planetária. Aquilo que existia de equivocado na sociedade está se borbulhando, está aumentando. E aqueles que perseverarem realmente em Jesus, aqueles que perseverarem realmente nos bons sentimentos, na sua personalidade espiritual,
esses alcançarão uma felicidade muito grande. Serão bem-aventurados, como diria o mestre. Serão espíritos felizes. Agora, nós sabemos que aquilo que nós plantamos na existência, nós colhemos. Lei de causa e efeito. Não é? Eu vou contar uma pequena história, somente para ilustrar isso que comentamos, para não tomar muito tempo também. Eu conheci uma senhora que era muitíssimo digna, bastante inteligente. Essa senhora, ela veio à Terra, trabalhou de uma maneira muito organizada, ela conseguiu estabelecer uma organização em sua vida muito boa. Só que ela não veio para o casamento, não veio para ter filhos, ela veio para ficar só. Então ela já tinha ali seus 60 anos, 50 e poucos anos, permanecia só, não queria companhias. Certo? Muito bem. Mas ela era uma senhora feliz, não era uma senhora infeliz, né? Aí nós ficamos, chegou um determinado momento, ela adotou uma criança. E vocês sabem, né, que a adoção também é um grande ato de amor. E em meio a 100 crianças, aquele que você escolher está vinculado à sua vida espiritual. Podem ter certeza que nada ocorre ao acaso. Muito bem, ela adotou esse menino. O menino, naturalmente, teve alguns problemas de adaptação, como é natural. Eles têm a chamada síndrome do abandono. Eles acham que vão ser abandonados a qualquer instante. Então, a adaptação se torna um pouco complicada. Mas depois se adaptou. Ela tratou ele com tanto carinho, com tanto amor. Ele teve uma família muito problemática e resgatou ele lá do orfanato. Aí, conforme o tempo foi passando, e foram muito felizes, são felizes até hoje. Conforme o tempo foi passando, nós ficamos sabendo, mediunicamente, que esta senhora, no passado, tinha sido abandonada no altar. Foi abandonada, e aquilo no passado era uma tragédia, não é? É uma tragédia porque a mulher não é como hoje. A mulher, ou ela ficava solteira, ou ela se tornava religiosa. Não é? Arrumar uma outra companhia não era muito bem visto pelos preconceitos da época. E ela resolveu se tornar religiosa. Ficou religiosa a existência anterior inteira. Nesta encarnação, ela salvou do abandono aquele que a abandonou no altar no passado. Era o mesmo espírito. Então veja que interessante, a reencarnação funciona assim. Então a criança que está conosco, ela tem uma história com a gente. Nós temos que olhá-la como um ser que traz informações, que é um adulto que está reencarnado ali. Quando a criança desencarna, reencarna bem novinho, recém-nato, ou até os 7 anos de idade, se ele vai se reencarnar logo em seguida, porque tem aquelas reencarnações que são breves, né? Acontece rapidamente. Breves no mundo espiritual, né? Acontece rapidamente. Elas permanecem na forma infantil na vida espiritual. Tem muitas crianças na vida espiritual. Quando eles vão se reencarnar mais para frente, eles voltam à forma adulta que tinham antes de reencarnar. Então vejam, quando nós estamos em uma sociedade tão complexa, com tantos problemas como hoje, levar valores, trabalhar as tendências desse espírito, esse é a nossa tarefa. Enquanto pais, enquanto avós, nós temos que fazer isso. Esse espírito vai se tornar um amigo espiritual, porque na vida espiritual existe espíritos que já foram nossos pais, já foram nossas mães, já foram nossos irmãos, nossos cônjuges, e que hoje não necessariamente reencarnaram conosco, não é? Mas eles se tornaram amigos espirituais, se conquistaram esta categoria. Quando a criança desencarna, naturalmente tem muita assistência, não é? A assistência realmente é imensa. Então vocês viram
que os pais que perdem uma criança pelo desencarne também recebem assistência. Eles também têm ali a oportunidade de vivenciar essa experiência. Então, por exemplo, o Livro dos Espíritos diz assim: desencarnes prematuros. Quando acontece o desencarne prematuro, invariavelmente é prova para os pais. E também é uma experiência para aquele espírito que passou pela reencarnação. Conheço jovens, por exemplo, uma moça que nós atendemos, que ela teve muita dificuldade em ter crianças em si mesma, né? Teve muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Tentou várias e várias vezes, mais de 10 vezes, não conseguia. Aí ela é médica que trata de crianças e que faz parto, hoje em dia. No passado, foi uma médica abortista. Hoje, ela reencarna com essa dificuldade, mas conseguiu ter duas filhas, as duas com problemas físicos, mas ela teve essas duas crianças e trabalha para trazer alegria às mães através do parto. Então, vejam, a reencarnação nos aproxima de Deus. É o maior mecanismo evolutivo que existe. E no aprimoramento do espírito, nós vamos, no cômputo geral da vida que levamos, nós vamos entender aquela frase maravilhosa de Jesus, quando diz assim: meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Muita paz a todos.